mas isto aqui é palavra de Deus inspirada. Cada sílaba do texto original, cada letra, cada tio que Jesus disse da Santa Escritura é inspirado, e nós temos a certeza que o Espírito Santo nos comunica. Acharam, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a vosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Pai Santo e Deus Eterno, é a Tua palavra. Obrigado. Obrigado por compartilhar conosco da verdade do Senhor e nos comunicar. Obrigado, Senhor. Te louvamos por ter a Bíblia aberta, de poder estudá-la, conhecê-lo mais e mais. Mas te pedimos agora, Senhor, por teu amor e misericórdia, que dá-nos da tua instrução, ou que dê-nos da tua instrução. Nós reconhecemos que somos falíveis na compreensão e até nulos se o Senhor não nos trouxer o que temos a entender. Então fale, apesar do instrumento, apesar de nós, que o Senhor nos comunique mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém. Encorajamento e bênção foi o título que eu dei para esta última mensagem aqui no texto final, dos versículos 21 a 24. O apóstolo Paulo diz que está enviando este irmão precioso, Tíquico, e a tradução que você leu diz que ele console o vosso coração, mas essa expressão traz tanto o entendimento de consolo, encorajamento e exortação. Ele está dizendo: eu enviarei um irmão que vai consolar vocês, que vai encorajar vocês. Lembremos-nos que o texto está tratando de uma batalha na fé, em que aqueles irmãos estavam lutando. E ao final, no fechamento desta carta, Paulo diz: eu estou enviando alguém que vai ser um instrumento de encorajamento à vida de vocês. E na conclusão, como o ápice desse encorajamento é: ó irmãos, prossigam, a bênção de Deus está com vocês. Todos nós precisamos de encorajamento. Eu posso dizer que Deus na Escritura se apresenta, se mostra ao seu povo como Deus encorajador. Quando ele diz: não temam, eu estou com vocês, prossigam, vão adiante, eu sou convosco. Deus está encorajando o seu povo. A Escritura mostra que o Senhor nos encoraja por sua graça, mas aprouve Ele nos usar como instrumento de encorajamento da vida uns dos outros. E num contraste com o reino de trevas, que seu intento é desencorajar-nos, desviar-nos do caminho, roubar-nos a atenção e foco no Senhor, perverter, desviar o nosso olhar em Cristo. No reino de Jesus é exatamente o contrário. Eu e você que aqui estamos, fomos chamados para sermos instrumentos de encorajamento na vida do povo de Deus. Para dizermos aos nossos irmãos: prossigamos, avancemos, caminhemos um pouco mais. Sim, o combate aqui existe, mas é breve comparado à eternidade. Sim, nós padeceremos dores, agruras, dificuldades, sofreremos. Sim, a dor nos acompanhará muitas vezes, mas há um Redentor sobre nós, há um bálsamo que flui dos céus sobre a nossa vida, há um Cristo que nos vê. E as suas marcas ainda existem, as suas chagas lá estão. Lembremos-nos todos do nosso Senhor. Avancemos em nome dEle. Nós precisamos de encorajamento. Talvez você recorde como eu, de algum momento na sua vida, em que você passou por um momento de profunda dor, tristeza, de luta, de desânimo. Por vezes nós chegamos no ambiente da igreja, desencorajados, tristes, desanimados, mexidos com alguma coisa. E Deus levanta homens e mulheres para serem instrumentos do Espírito Santo, a fim de encorajar a nossa vida, a fim de colocar sobre nós a mão no ombro e dizer: meu irmão, Deus te abençoe, sua vida é preciosa, vamos avante, em nome de Cristo. O apóstolo Paulo está mostrando, irmãos, que nós precisamos de companheiros na jornada,
de gente nas trincheiras juntamente conosco para essa batalha. Eu quero refletir com os irmãos acerca disso. Olhemos para o texto, versículo 21, e o primeiro aspecto que eu destaco aqui. Vamos ler juntos, versículo 21. Tíquico é citado em algumas cartas. Era um irmão precioso, um cooperador, e Paulo faz menção, por repetidas vezes, de que Tíquico era um homem de Deus, um fiel ministro do Senhor. Ele era um companheiro de Paulo, estava com ele em viagens missionárias, e agora este homem de Deus, preso, algemado, diz: olha, eu não posso estar com vocês, mas irá alguém me representando. Ele contará a vocês como estou. Ele levará a vocês a causa da minha situação. Ele dirá como ando, como está a minha vida. Lembremos-nos, irmãos, que a comunicação não era como temos hoje. E ele está dizendo que esse homem representará o apóstolo Paulo para aquela igreja. E veja, irmãos, há aqui por inferência um destaque importante. Crentes, cristãos, pessoas nascidas de novo, crentes genuínos, devem ter interesse no bem-estar dos seus irmãos. Estão preocupados. Nós cantamos 2 cânticos de comunhão aqui. O vinho e pão, em certo sentido, celebra a comunhão que nós temos pelo sacrifício de Jesus. O coral cantou uma canção de comunhão, que com a nossa comunhão nós louvaríamos e engrandeceríamos o nome do Senhor. Mas há algo importante a pensar. A nossa comunhão não se restringe a uma canção. Em um tempo, irmãos, de egoísmo, de consumismo, que as pessoas procuram igreja simplesmente para receber. Elas querem consumir algum serviço religioso e depois voltar para sua casa, sem se importar com ninguém. A Bíblia está dizendo, Paulo diz à igreja: Tíquico vai dizer como eu estou. Vai dar informações a vocês. Por quê, irmãos? Porque havia interesse da vida da igreja por como estava o homem de Deus, o apóstolo Paulo. Você se preocupa com os seus irmãos? Eu disse isso aqui hoje de manhã e quero trazer a vocês uma reflexão. Não é o propósito de ser ofensivo ou constrangedor, mas para você pensar. No último ano, na nossa igreja, pela graça de Jesus, contando com os pequeninos que vieram aqui já, nós recebemos 30 pessoas. Redondinho esse número, não é, Cláudio? 30 pessoas, na estatística que a gente fez no final do ano. O Cláudio não confirmou com a cabeça, mas eu acho que é 30 pessoas. Deixa eu perguntar aos irmãos, quantos destes 30 você fez uma ligação, você que é membro aqui, mandou uma mensagem, encorajou, convidou para um café, procurou intencionalmente depois do culto falar com ele, dizer: meu irmão, que alegria ter você conosco, que bênção, estamos preocupados com a sua vida espiritual, como que você está com Jesus? Irmão, tem alguma dificuldade? Posso orar por você? Como está, irmão, o seu acolhimento, a sua vida aqui na comunidade? Nós temos interesse pela sua vida, nós desejamos que você ande bem com Jesus. Crentes genuínos têm interesse, têm preocupação no bem-estar de outras ovelhas de Jesus. Estão interessados como outros irmãos caminham com Jesus. Irmãos, a nossa comunhão não é parasitária. A gente não está apenas sugando o que nos favorece. Nós estamos aqui para servir a Deus e o seu reino. Amém, irmãos? O texto está dizendo para nós, e veja comigo no versículo: e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Faço alguns destaques aqui. Companheiros de jornada são instrumentos para compartilharmos lutas e desafios. Meu irmão, Deus te deu uma igreja. Deus te deu um povo, uma família, para que você compartilhasse as suas lutas, a sua jornada, o seu fardo. Para que você pudesse ter intercessores ao seu lado, pessoas que te ajudem a fazer com que o fardo se torne mais leve, para te ajudar e te encorajar na jornada. Eu disse isso semana passada em meu sermão. Paulo é o maior personagem depois de Jesus, mas ele está cercado o tempo todo de gente que o ajuda na jornada. Esse homem de Deus não era arrogante e soberbo, dizendo: eu posso fazer tudo sozinho, nós precisamos de outras pessoas.
Nós precisamos de gente, nós precisamos de pessoas, precisamos de amigos, precisamos de companheiros, precisamos de irmãos. Amém, meus queridos? Nós precisamos. Deus não te plantou como uma ilha, como alguém isolado. O Senhor Jesus encorajou os seus discípulos e os enviou de 2 em 2. E o próprio texto sagrado já diz, é bom que estejam melhor 2 do que 1, e a gente costuma usar isso para casamento, mas não é exatamente o contexto do texto. Porque se um cair, o outro levanta. Nós precisamos de fortalecer a nossa comunhão. Nós precisamos, nessa série de Edificando a Igreja para a Glória de Deus, temos uma comunhão genuína. Não uma comunhão de domingo somente, uma comunhão de vida. Já parou para pensar nos problemas que podem estar na vida dos seus irmãos? Que você pode ser um instrumento do Eterno para abençoar pessoas. Ainda mais o que nós vemos aqui no texto, irmãos. Paulo diz, eu vou dizer tudo. Ele vai dizer tudo como está a minha vida. E aqui há uma aplicação interessante. Homens e mulheres de Deus prestam conta da sua vida para a sua comunidade de fé. Esse não é o contexto exatamente. Eu sei que Paulo está perseguido, ele está recluso, ele está preso, ele está encorajando a igreja dizendo, olha, está bem comigo. Mas aqui há um dado interessante. A nossa vida está sob o escrutínio do povo de Deus. Nenhum de nós aqui, pelo que tenho conhecimento, serve a CIA ou serviço secreto. Nós somos servos de Jesus, sobre nós brilha a luz do Eterno. Nós não temos nada a esconder do povo de Deus. A nossa vida, onde nós trabalhamos, onde nós servimos, onde nós moramos, com quem nos relacionamos, o que vivemos, está sob a luz. Ou não, irmãos? É o que a Bíblia diz. Ele vai dizer tudo a meu respeito. Porque quem anda na luz não se constrange. Ainda mais aqui, irmãos. Irmão amado e ministro fiel. Tíquico era além de um irmão, um ministro fiel. Fiel a Jesus. A dificuldade que às vezes permeia o nosso relacionamento de não confiar, abrir o nosso coração, caminhar com encorajadores, é porque nos tem faltado fidelidade ao Senhor. Nos tem faltado compromisso genuíno com Jesus. E quando eu lia esse texto, eu pensava, se alguém me descrevesse, como me descreveria? Se alguém descrevesse alguns de nós dizendo, olha, esse irmão vai em meu nome, como falaria a nosso respeito? Tíquico está com a responsabilidade de levar a carta àquela igreja. Irmãos, o isolamento é um risco espiritual. Guarde isso em seu coração. O isolamento é um risco espiritual. Sair da comunhão, estar afastado, isolar-se, e você começa a justificar o isolamento. Eu conheço gente. Você começa a justificar. Ninguém me procurou, ninguém falou. Está vendo? Cheguei lá, ninguém nem falou comigo. Cuidado, irmão. Não caia nessa armadilha. Não se isole. Venha para o povo de Deus. Ande na luz, abrace os seus irmãos. Há muito amor aqui, irmãos. A graça do Eterno, há o Senhor entre nós, há Jesus aqui. Aqui você será edificado, consolado, abençoado. Há a comunhão genuína de Jesus no meio de seu povo. Ah, mas tem problema também. E na sua casa não tem? Mora 2 lá. Se mora 4, o problema duplica, ou eu estou falando alguma coisa que não é verdade? Reúne os mais amados da sua família e faz uma excursão para a praia, e você vai descobrir o quão difícil é o convívio. Sim ou não? Então não use isso para justificar, irmãos. Venha para a comunhão do povo de Deus. O Senhor não quer te ver isolado. Não justifique. Não fique trazendo argumentos de amargura para a sua alma, dizendo, mas está vendo, é mesmo. Não, irmãos, não existe igreja sozinho. Eu sou igreja. Não. Nós somos corpo do Senhor, nós somos a habitação de Deus, templo do Espírito Santo, mas o corpo é sempre coletivo. A igreja é sempre o povo. É o ajuntamento do povo de Deus, é a união do povo do Eterno. Segunda verdade que destaco nesse texto aqui, irmãos, versículo 22, vamos juntos? Uníssonos em bom tom. Foi... encorajamento, está aqui, próximo ponto.
O encorajamento, vamos ler juntos? O pegaram aí? Não é só um privilégio, é uma responsabilidade. Ele está dizendo, foi para isso que vou lhe enviei, para trazer informação e para encorajar, para consolar, para exortar aqueles crentes. Foi para isso que vou lhe enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Você consegue perceber quão grande privilégio é ser usado por Deus para encorajar alguém? Você consegue imaginar que Deus, no seu eterno conselho e sabedoria, te usou para que uma pessoa firmasse os seus pés em Jesus? Parou para pensar nesse privilégio? Ele motivará vocês a permanecerem em Cristo, a batalharem com firmeza. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Este é um zelo precioso que nós devemos ter. Irmãos, deixe-me alertar vocês do contrário. É um pecado muito grave. Eu sei que está calor, mas segure aí. É um pecado muito grave, irmãos, quando nós fazemos o contrário. E talvez alguns de nós não tenham consciência. Quando você desmotiva alguém na fé. É um pecado muito grave quando você serve de instrumento de desânimo para alguém. É um pecado muito grave quando você põe um tropecinho, uma pedrinha, um pedregulho no sapato de alguém que quer caminhar com Jesus. Quando você pega alguém que está começando e começa a apontar os erros da igreja, das pessoas, deste ou daquele, e desanima o coração de um pequenino de Jesus. Cuidado com isso. A igreja já tem um acusador de tempo integral, e não é para ser você. E você sabe de quem eu estou falando. Cuidado, irmãos. Isso é uma prática que tem acontecido muitas vezes. Desmotivadores de pessoas. Tem histórias que ouço de igreja que chega a arrepiar. Igrejas que famílias tomam conta de um banco e quando chega um visitante eles se assustam. Dizem, não, mas naquele lugar a gente sempre sentou. 20 pessoas, irmãos. Chega 4 no culto, significa que veio pelo menos 20% do número de pessoas na igreja frequentar e eles estão presos a uma tradição sobre o banco que sentavam. Meus irmãos, se tiver que pendurar gente aqui no mezanino para que você ouça de Jesus, nós faremos. Nós não seremos tropeço para ninguém. Nós queremos ser instrumentos para que você caminhe com Jesus, para que você seja encorajado. Ô, irmão, é um compromisso meu como pastor, mas é seu também. É dos presbíteros, como conselho, mas é seu também. Deus te chamou para isso e Deus te livre. Eu estou falando isso com toda seriedade, irmãos. Deus nos livre de sermos um instrumento de desânimo para outras pessoas. Guarde sua boca, guarde os seus pés. Guarde aquilo que você faz que pode prejudicar alguém na caminhada com Jesus. Todos conhecemos histórias de pessoas que foram desanimadas por outros. A amargura do seu coração, trate com Deus. Nós não queremos que você compartilhe amarguras, que você destile isso, compartilhe bênção, compartilhe encorajamento, compartilhe graça para avançarmos no nome de Cristo. Olha o que o texto está dizendo, irmãos. Ele vai encorajar vocês. Ele está indo para levar uma carta, mas ele vai ser um instrumento. Que alegria, irmãos, é chegar uma pessoa e encorajar nós. Ouvir testemunhos de gente que estão com Jesus, caminhando com Ele, firmes. Ouvimos notícias de igrejas florescendo, do campo missionário avançando, de pessoas que testemunham que pela graça do Eterno têm ido avante. Que alegria. Nós precisamos ter um cultivo deste hábito, hábitos de encorajamento. Pense intencionalmente como você pode encorajar alguém essa semana. Pense, sou muito ocupado, provavelmente em 99% da estatística você deve ter um celular. Você pode usá-lo como fonte de encorajamento. Você pode mandar um versículo para alguém que está aqui nessa semana e dizer, meu irmão, em nome de Jesus, eu estou mandando para você esse versículo para encorajar a sua vida essa semana. Meu irmão amado, eu estou dizendo para você, acabei de orar pela sua vida e pela sua família. Deus te abençoe. Encoraja ou não, irmãos? Começar segunda-feira recebendo uma palavra de Deus. Alguém encorajando a gente a andar no Senhor. Seja um instrumento de Deus para encorajamento. É um privilégio, mas é uma responsabilidade nossa, como igreja. É um compromisso.
Haveremos de prestar contas diante de Deus se nós fizemos tropeçar ou encorajamos alguém. Ah, irmãos, o Senhor tem tanto zelo pelas suas ovelhas. Ai de nós se nós não formos encorajadores dos pequeninos de Jesus. Amém, irmãos? Seja um encorajador. Por último, irmãos, versículos 23 e 24. Vamos ler o 23 todos juntos. Paz. O Senhor é a fonte de todo encorajamento. Nós somos apenas instrumentos. Toda motivação, dedicação e energia que usarmos para encorajar as pessoas com métodos carnais passarão. Se o Espírito Santo não encher o coração desse cristão, vai ser em vão os nossos argumentos, a nossa motivação. E Paulo está concluindo aqui, falando sobre a bênção a este povo. E a bênção é a fonte do encorajamento. E Deus é a fonte da bênção. Portanto, Deus é aquele que nos encoraja. Paz seja com todos os irmãos. No versículo 24 ele diz, versículo 23, paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor, Jesus Cristo. A paz que o apóstolo tem em mente aqui, irmãos, no sentido é a harmonia entre irmãos. Mas essa harmonia entre irmãos existe por causa da primeira harmonia que agora temos em Deus. Já não somos mais inimigos do Senhor. Fomos reconciliados com Ele, estamos em paz com Deus. Portanto, nós podemos ter paz uns com os outros. Nós podemos amar uns aos outros. Mas nós só amamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. E Deus é a referência de todo amor, com a fé que nós temos em nosso Deus e Pai e no Senhor Jesus Cristo. E ele conclui com aquilo que já houvera exposto na sua carta, o dom de Deus, que é a graça. E pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse sinceramente tem um sentido de honestamente, de uma mente limpa, vazia, livre de qualquer influência mundana e carnal. A graça, o dom de Deus, do eterno, esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, é uma igreja sendo encorajada por um homem frágil, em cadeias, em perseguições. É uma igreja que não dispõe dos recursos humanos que nós imaginamos que deveríamos ter para sermos mais prósperos e abençoados. Mas é uma igreja que tem sobre ela a bênção do Senhor. E isto basta para todo o encorajamento que necessitemos. Nós somos o povo mais abençoado da face da terra, porque sobre nós repousa a graça do eterno Deus. A todos os que amam sinceramente o Senhor Jesus. O seu amor por Cristo é um amor sincero. O nosso amor por Deus é um amor de verdade. O nosso amor por Deus é um amor sem fingimento. É um amor religioso meramente. Nós reunimos ontem os casais no primeiro GOC do ano dos casais. Tinha quantos aí mais ou menos? Alguém fez a conta não? Ontem? 20? Ele fez 20, eu falei assim, alguma coisa na minha matemática está diferente, 25 casais, Felipe, é isso? 50 pessoas. E teve uma dinâmica que cada qual tinha que expor o que mais gostava no outro. Vocês vão entender onde eu vou chegar aqui no ponto. E sabe qual foi a grande tônica da história toda? A maioria das pessoas citaram que a demonstração de amor do outro é na prática. Um servia, fazia o café, o outro fazia a faxina, o outro amava, o outro buscava, o outro cuidava. Mas nós percebemos que a nossa demonstração de amor é sempre na prática.
Ninguém disse assim, eu sou apaixonadíssima por ele, é o que eu mais gosto, é que ele escreve belíssimas poesias para mim, mas passa a semana toda longe. Nem vem em casa, mas faz poesias maravilhosíssimas. O nosso amor por Cristo se demonstra na prática da nossa vida. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Irmão, talvez seja uma noite importante para você pensar acerca do seu amor por Cristo. Como você tem demonstrado isso? Deus nos livre de sermos uma igreja de crentes nominais. Deus nos livre de sermos frequentadores de ambiente religioso. Nós nos reunimos aqui no domingo e que maravilha, irmãos. Mas é resultado de uma vida que nós vivemos com Deus a semana inteira. Como está o seu amor por Jesus? A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te use para ser um encorajador de pessoas. Concluindo, meus irmãos, o ministério que Deus nos confiou não se trata de uma competição individualista, um isolamento forçado. Deus nos dá amigos, companheiros, cooperadores, pessoas que farão o fardo ficar mais leve, a carga menos pesada. E eu, escrevendo, pensei, nós somos como Tíquico ou como o Alexandre Latoeiro, que causou muitos males ao apóstolo Paulo? Quem é você no encorajamento? Cristo aliviou o nosso fardo. Ele diz isso. Aprendam de mim. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Façamos isso com os nossos irmãos. Ao exemplo de Jesus. Deve ser de nosso interesse o bem-estar dos nossos irmãos. A condição de cada um. Deus nos chama a cuidarmos uns dos outros. Deus nos chama a sermos instrumentos. E que o Senhor nos ajude a cumprir o que ouvimos. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para orar ao Senhor e em seguida nós passaremos a ministração da ceia. Quero orar por você, para que você se torne um instrumento, um agente de encorajamento. Quero orar por você, meu irmão, que se sentiu desencorajado em alguma circunstância. Talvez você tenha até imaginado que faltou alguém que te encoraje. Lembre-se, o Senhor está aqui. O Espírito Santo nos impele a prosseguir e avançar. Pai Santo e Deus Eterno, os mais nobres homens do Senhor, aqueles que Deus chamou entre poucos, foram instrumentos que precisaram de outros à sua volta. O Senhor nos deu graciosamente irmãos e irmãs em Cristo para suavizar a nossa caminhada. Nós não estamos sozinhos. Enquanto nós cultuamos aqui, Senhor, nós sabemos que existem inúmeras igrejas te adorando, servindo ao Senhor, espalhadas por este mundo inteiro. Ó Deus, obrigado por esta família imensa que o Senhor nos deu. Quanto a nós, igreja local, nos ajude, Senhor, para que nós sejamos encorajadores uns dos outros. Para que o desânimo não faça parte de nosso vocabulário. Senhor, nos livre deste grave pecado de sermos instrumentos de tropeço para a vida de quem quer que seja. Nos livra disso, Senhor. Senhor, me ensina a guardar os meus lábios, o meu coração, para que eu não desmotive ninguém, para que eu não prejudique ninguém na comunhão com os irmãos em Cristo, para que eu seja e os meus irmãos um instrumento de bênção do Senhor nisso. Livra-nos, Senhor. Nos ajude a termos real interesse naqueles nossos irmãos que o Senhor nos deu como família, a nos preocuparmos uns com os outros, como este homem de Deus aqui citou. Obrigado pela graça do Senhor que repousa sobre nós. Obrigado pela paz que temos em Cristo. Obrigado pelo amor e pela fé que o Senhor tem nos dado. Senhor, sei com o teu povo e com a tua igreja. É o que nós oramos, em nome de Jesus.